Quando eu saí de casa para o ginásio, eu apanhei como o diabo. Eu não estava preparado para propriamente a violência, o vigor com que os outros moleques da minha idade tratavam. Então eu apanhava, eu tomava cascudo, meu pai tinha que ir na casa de fulano ou de ciclano pedir para o filho não me bater. Era um inferno e eu pensava que a sociedade nunca ia me aceitar, que eu não ia ter lugar. Aí quando eu comecei a fazer música, já aos 17 anos, a tentar fazer música, eu achava que essa surra ia diminuir, que eu ia começar a ter um lugar na sociedade, que eu ia começar a ter a aceitação das pessoas. Nesse dia, na televisão, eu levei o homem da mala comigo. E aí fiz uma coisa que ele fazia. Eu armei no meu corpo uma cenografia. Por exemplo, tinha um jornal que tinha falado que eu tinha sido gravado na Europa por um conjunto de amigos meus. Hélio Contreiras, um grande amigo meu, que foi para a Europa com o conjunto dele para um festival comunista em Praga, e aí gravou na Alemanha, aquela Alemanha comunista ainda do muro, na Rússia, não sei aonde, uma música minha chamada Acarajé. Aí tinha saído no jornal. Eu botei no bolso como quem não quer nada, para esperar ver o que dava. Outra coisa era um pano que eu consegui sujar e esculhambar para dizer que na Bahia tinha uma seca terrível naquela época e na estrada tinha gente pedindo esmola. Eu aí comprei o pano dele, dando a esmola, para poder usar. Outra coisa é que o censo no Brasil tinha dado um resultado que o Brasil tinha 55% de analfabeto naquele momento. Eu aí peguei um óculos escuro e levei. Aí quando o cara... Eu não fiz isso no ensaio do programa de maneira nenhuma, porque eu não era besta. Quando o cara começou... porque me disseram que ele perguntava se tinha música gravada. Você tem música gravada? Eu dizia, bom, no Brasil não. No Brasil não. Aí dizia, até minha tia Luísa me mandou botar esse jornal aqui e li a notícia de eu gravado na Europa. Era um sucesso, né? Aí, pode cantar. Aí eu botei, bom, eu trouxe um lenço de pano de mulambo que representa a seca que está desgraçando o estado da Bahia, e trouxe um óculos escuro para cantar, para simbolizar os 50% de analfabetismo. É claro que ele aí já estava lá morrendo de medo, porque não tinha censura prévia, né? Mas tinha um certo cuidado. Naquele tempo, Assis Chateaubriand era o dono da imprensa e da própria televisão, e ele tinha coisa livre no governo, o que ele fazia estava feito, ninguém bolia com Assis Chateaubriand. E aí cantei a música Rampa para o Fracasso. No outro dia eu virei artista. Princípio dos anos 60. Você e o Capinã dirigiam o Departamento de Cultura desses centros populares lá em Salvador. O que vocês faziam exatamente nesse departamento? Bom, várias pessoas também estavam presentes. Geraldo Fidelis Sarno, com prática de coisa artística, o cineasta, Nemésio Salles, com uma certa capacidade de ver o que era organizativamente útil porque nós fazíamos arte para tocar nas universidades e nos sindicatos. Por exemplo, quando tinha uma greve, eu me lembro de uma greve dos bancários, no ano 63. E então o CPC mandava uma equipe para lá. Íamos eu, Manel Araújo, o maravilhoso Manel Araújo, Geraldo Fidelis Sarno, Capinã, íamos fazer a parte vamos chamar de diversão e de um pouco conceituação do movimento da greve. Ficávamos morando dentro da greve, fazíamos as canções que iam ser cantadas na passeata à noite, fazíamos teatro de bonecos que o Geraldo Sarno escrevia, eu fazia a música, nós todos íamos lá representar os bonequinhos, fazíamos tudo para manter o calor da mobilização. E de que forma as pessoas
reagiam nos lugares que vocês iam? Qual era a resposta das pessoas? Bom, é claro que se você está fazendo uma greve, o tédio de ficar o dia inteiro naquela tal coisa que é a manutenção, a constância e tal, e aí uma coisa que dialogava com eles em termos já da coisa artística, que passa a ser um pouco metafísica, um pouco fantasiosa, um pouco poética, quase poética, né? Mesmo tratando de assuntos tão objetivos, é claro que isso dava um novo ânimo à direção da greve e ao pessoal que estava se geralmente nessas coisas tem muita gente que está indo lá a primeira vez, né? Então isso era muito importante. Além disso, lá no próprio lugar onde o CPC funcionava, Capinã e todos nós estávamos lá toda noite, Capinã fazendo o Bumba Meu Boi, o hino de tal coisa, a canção de tal coisa, eu musicando ali rapidamente, Zé Alberto Bandeira, que naquele tempo era o secretário-geral do Partido Comunista, quem me pagava, foi o primeiro trabalho assalariado que eu tive. Quem me pagava era o próprio PCB, o Partidão. O Partidão eu sempre tinha sido mais perto do Partidão. Eu nunca fui comunista fichado, porque nunca conseguia ser bem procedido a ponto de entrar numa linha daquela. Mas o Partidão tinha aquela coisa de meu tio Fernando Santana ter sido secretário-geral, ter sido presidente da UNE enquanto foi estudante. Meu tio se formou em 44 e ter sido uma pessoa que o partido tinha que engolir, quisesse ou não quisesse, porque ele estava sempre um pouco adiante do partido, das ideias do partido. E o CPC unia todos os braços de esquerda, POLOP, AP, todos esses nomes eram unidos ali, mas quem tinha uma influência maior naquele tempo era o PCB, o Partidão. Eu saí de Salvador porque tinha uma porrada de canhão no Campo Grande, que era o caminho da escola, né? Chamei meu irmão Augusto, falei, Augusto, a gente está aqui no meio de tanto canhão, não tem aula direito, vamos em Irará, ficar um pouco numa boa, digamos, né? Menino, quando eu cheguei em Irará, o terror era muito maior do que em Salvador. Na mesma hora, meu pai me mandou, no mesmo dia, para um sítio de um amigo, de um freguês da loja, a quem eu atendia, seu Pereira, um homem pobre, paupérrimo, como é todo. As pessoas que falam em pobreza na favela não sabem o que é pobreza no sertão da Bahia. Nunca viram um homem pobre. E então nós fomos para a casa de Pereira, onde, para princípio de conversa, a refeição tinha que ir todo dia a cavalo para a gente. E lá, rapaz, aconteceu tanta coisa. Uma delas foi essa, uma noite ele tinha um rádio de pilha, de bateria, e uma noite, que era uma grande riqueza ter um rádio naquele tempo, né? Então uma noite, na Hora do Brasil, nós ligamos, e eu não sei nem se ele ouviu, denuncie essa pessoa que está em sua casa. Rapaz, que pavor eu senti, que coisa eficiente da parte da ditadura isso. Denuncie, ele deve ser um subversivo. Nossa Senhora! Essas pessoas pobres, não sabendo direito porque a gente está lá, eles eram fregueses da nossa loja, eles eram amigos de meu pai tratava com eles há 10, 20 anos, com os pais deles, com os avós deles, essas coisas do interior, uma ética completamente diferente, uma ética de solidariedade, tanto que também, além desse terror de denunciar essa pessoa que está na sua casa, imagine, eu me lembro que o prefeito de Irará, José Valverde, que eu fazia muita cantiga brincando com o que ele prometia e não fazia na cidade, ele era do PSDB e nós éramos o DN. Lá em casa era engraçado, o DN era o partido mais reacionário do Brasil. E a outra parte dos meus tios eram comunistas, a união dessas facções completamente distantes, né? Mas o Zé Valverde, prefeito do PSDB, numa hora que todo mundo morria de medo, foi lá em casa oferecer préstimos a meu pai, foi lá em casa oferecer lugar para botar a gente, oferecer tudo. Mas aí a gente já estava dizendo, que diabo, vamos para Salvador, que lá está melhor, e pegamos um monte simplesmente.